Olá, o UFSC Entrevista está no ar e hoje nós vamos conversar sobre um assunto bastante importante, que é o futuro dos recursos hídricos, mais precisamente também sobre os aquíferos. Para isso estamos recebendo o professor, doutor em Geociências e também professor emérito da UFSC, Luiz Fernando Scheibe, que também é coordenador do projeto Rede Guarani Serra Geral. Muito obrigado pela sua presença, professor, é um prazer recebê-lo no UFSC Entrevista. Prazer estar contigo também e com todos os seus telespectadores e ouvintes. Obrigado, professor. Professor, para começar, o que é um aquífero? É uma boa pergunta, né? Um aquífero é uma rocha que tem água e da qual a gente consegue extrair a água. Se a gente consegue extrair a água de uma rocha, a gente chama esta rocha de um aquífero. Então há uma ideia assim mais ou menos generalizada de que o aquífero seria uma espécie de camada de água subterrânea. Na verdade, é uma rocha que contém esta água. Água dentro dessa rocha. Isso, a água está armazenada nos poros da rocha ou nas fraturas da rocha. Em alguns casos, em grandes cavernas dentro da rocha, mas esse é o caso só das rochas calcárias, que têm essa capacidade de serem dissolvidas e formar essas cavernas. O mais geral é que a água está dentro de poros entre os grãos que formam a rocha. Numa areia, por exemplo, né? Você tem areia, entre os grãos de areia há espaços para que a água fique armazenada. E professor, a gente ouve bastante falar do aquífero Guarani, né? A importância dele por ele ser o maior aquífero conhecido. Mas aqui em Santa Catarina, no Brasil todo, existem vários outros aquíferos. E o professor conhece alguns aqui, principalmente aqui em Florianópolis. Também qual a importância de se preservar esses aquíferos? Então, como o aquífero é qualquer rocha que contém água, é muito comum a gente encontrar aquíferos. Na ilha de Santa Catarina, todo mundo conhece o aquífero dos ingleses, por exemplo, é explorado pela Casan. Cerca de 150 mil pessoas da cidade de Florianópolis são abastecidas com água do aquífero dos ingleses, né? O aquífero do Campeche, durante muito tempo, foi muito explorado através de ponteiras, simplesmente. Mas o aquífero do Campeche, infelizmente, está em grande parte já contaminado, poluído, e por isso mesmo está sendo substituído pela água da Lagoa do Peri, né? Se mesmo nas rochas como o granito, existem fraturas e nessas fraturas a água passa pelas fraturas e pode ser obtida também, acaba sendo também um aquífero. E quando a gente vai mais para o oeste de Santa Catarina, a gente vai encontrar dois aquíferos extremamente importantes. O aquífero Guarani e em cima do aquífero Guarani nós vamos encontrar o aquífero Serra Geral. O Serra Geral é constituído pelos basaltos. Esses basaltos contêm água também. E essa água é em grande parte explorada, o que garante o abastecimento da maior parte das comunidades rurais de toda a região oeste de Santa Catarina. Ou seja, para ser usado para consumo próprio também na irrigação da agropecuária, também dos bois, da água para os animais? Tudo mais. Sim, em grande parte para dessedentação de animais, especialmente no caso de aviários e de criações de suínos, né? Consome bastante. Criação de porco que consome muita água, então muitas vezes é utilizada essa água subterrânea. E certamente para abastecimento das cidades, ou das vilas, ou das pessoas que moram nessas vilas. E como que acontece a poluição desses aquíferos? Como que ela se dá? Bem, além de servir a água de um modo geral, a água tem um nome que é muito interessante, que ela é chamada de solvente universal, porque a água dissolve a grande maioria das substâncias, né? Como ela dissolve a grande maioria das substâncias, os homens aprenderam desde muito cedo que se você jogar os seus dejetos no rio, o rio dilui e leva isso embora. Então, até hoje, o que nós fazemos mais comumente é isso. Os rios são o destino da maior parte dos dejetos da humanidade. Isso aí faz com que os rios, especialmente na região oeste de Santa Catarina, já estejam em grande parte poluídos, né, por receber esses dejetos. E esses dejetos são dejetos orgânicos,
muitas vezes com alguns tipos de elementos também que podem ser nocivos à saúde. E isso aí tem que ser muito controlado para que a gente não vá tomar essa água poluída, digamos assim. Então, o primeiro fator assim, principal de poluição seria a falta de saneamento básico, né? Tipo, essa falta de cuidado com os dejetos. Certamente. Tanto no caso das cidades, como no caso dessas granjas de suínos, faz relativamente pouco tempo que se começou a usar o sistema das esterqueiras, né? Que são grandes depósitos de dejetos. Só que o que acontece é que essas esterqueiras enchem e é preciso fazer alguma coisa com os dejetos. O que se recomenda é que eles sejam utilizados na agricultura, como adubo. Mas muita gente tem pouca terra, então acaba jogando adubo demais na sua terra e a água da chuva acaba levando esse material para o rio. Quando não ocorre, que às vezes acontece que o pessoal, quando sente que vai acontecer uma chuva, dá uma abridinha na esterqueira e deixa a água escorrer para que o rio cheio leve embora esses dejetos. Infelizmente, é uma prática que ainda ocorre e que a gente tem detectado também no interior do estado. E também tem a questão da contaminação por agrotóxicos, pesticidas, como que se fala? Pesticidas. Pesticida, isso aí. Exato. Por venenos, né? Venenos. São verdadeiros venenos que são utilizados em grande quantidade. Infelizmente, nos últimos anos, o Brasil adquiriu a posição de campeão mundial no uso de agrotóxicos e outros pesticidas, como você diz. E esse material também, embora ele se decomponha com o tempo, os produtos da decomposição desses venenos, eles também são nocivos. Então, muitas vezes, o material que foi utilizado não é mais encontrado na água, mas se encontram os radicais, digamos assim, que são os componentes daquele veneno na água também. E isso é um problema extremamente sério. Alguns desses materiais são, por exemplo, cancerígenos, né? E se acaba usando essa água para muitas coisas. Tem materiais desses que vão para o leite, até para o leite materno se encontra, às vezes, alguns tipos de materiais que não são recomendáveis, digamos assim, né? E o professor falou ali com a questão da água como solvente, né, universal, que leva, no rio, no caso, leva os dejetos embora. E quando esses dejetos ou esses contaminantes chegam nos lençóis freáticos ou, ainda mais profundamente, nos aquíferos, qual é o grande problema, né, que se dá aí para a questão assim, da preocupação com a poluição deles, dos aquíferos? Essa é uma pergunta muito boa, porque, na verdade, o rio tem uma grande capacidade de diluição e, ao mesmo tempo, o rio tem uma velocidade relativamente grande da água e tende a levar esse material embora para os rios principais e etc. E com o passar da correnteza, digamos assim, eles vão perdendo, em grande parte, o seu poder, digamos, de ataque, né? No caso da água subterrânea, a água subterrânea é praticamente imóvel. Ela se move na base de alguns metros por ano. Então, o material que consegue penetrar na camada do aquífero, na rocha, ele não vai sair desse lugar por muito tempo. Por dezenas de anos, por centenas de anos, ele vai estar presente lá, contaminando, poluindo e impedindo o bom uso dessa água. Professor Luiz, a gente vai fazer uma pausa no Física Entrevista. E você aí de casa, continue com a gente, nós voltamos logo após o intervalo.